Na Rede Escola de hoje, vamos conhecer a profissão de museólogo. A equipe tem que ser treinada, a gente estuda na faculdade como segurar essas obras de arte, como transportar, tem toda uma ciência. Jovens brasileiros se preparam para a WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Cada detalhe é bem importante e é isso que vai fazer a diferença do primeiro para o segundo lugar e do segundo para um cara que não pegou pódio. Um projeto criado para reintegrar animais ao seu habitat natural. Infelizmente, o maior risco para essa espécie, a causa principal da extinção dela em quase toda a Mata Atlântica, é a predação pelo ser humano. Dia 11 de agosto é o Dia do Estudante. Vamos mostrar que para estudar, a idade é o que menos importa. Quando eu cheguei aqui, eu me achei assim, em outro mundo. Eu, com 56 anos, voltando para uma escola. Desde 18 de dezembro de 1984, a museologia passou a ser oficialmente reconhecida como uma atividade profissional. Ela é considerada uma ciência que vai além das paredes de um museu. Estuda as relações entre a sociedade e seu patrimônio. Se ocupa da conservação, organização e promoção de acervos que podem ser artísticos, históricos, científicos, culturais e até mesmo de coleções particulares. A nossa repórter Emi Lobo foi até o Museu de Arte do Rio para conhecer de perto as particularidades da profissão de museólogo, um campo de muito futuro. Entrar em um museu é se transportar para outra época, civilização e até cultura que está bem distante da sua. Os museus são as instituições responsáveis por guardar todas as evidências que são criadas por uma sociedade no período que ela está existindo. Então, por exemplo, nós hoje usamos o celular. Daqui a uns 50 anos, o celular já não vai ser mais usado. Então, para a gente poder contar para as gerações futuras o que a gente gostava, como a gente se vestia, como é que a gente se locomovia, a gente guarda dentro dos museus. E por trás de tudo isso, um especialista pensou em cada detalhe dessa experiência, o museólogo. Quais são as áreas de atuação que um profissional que estuda museologia pode atuar? É bastante abrangente, né? Ela pode trabalhar desde dentro mesmo de um museu, aí dentro do museu pode ser na área da educação, pode ser na área de montagem de exposições propriamente dita, ela está dentro do espaço expositivo, pode ser dentro da reserva técnica com esses cuidados de higienização, de fazer embalagens, né, que a gente chama de acondicionamento, pode ser na parte de documentação, que é preparar essa ficha de catalogação, de fazer a pesquisa sobre a obra. Ela pode trabalhar também em galerias de arte, pode trabalhar dentro de instituições que queiram fazer a sua própria memória empresarial. Elas podem trabalhar num espectro muito grande de locais. Ao chegar na instituição, cada obra ganha um número e uma ficha com um histórico, informações conceituais e físicas. Regularmente, elas passam por limpeza e recebem produtos antibactericidas. Os objetos ficam guardados nessa área, chamada de reserva técnica, que é climatizada e totalmente preparada para preservar as obras de fungos, mofo, acidentes e retardar a ação do tempo. Qual é sempre a ideia? A preservação e fácil acesso. Sempre pensa isso, que tem um fluxo a obra tem que passar com tranquilidade, com segurança. A equipe tem que ser treinada, a gente estuda na faculdade como segurar essas obras de arte, como transportar. Tem toda uma ciência. E aqui no Mar, Museu de Arte do Rio, depois de ver toda a exposição, o público pode acompanhar de perto como está o trabalho do museólogo. Esse local de vidro mostra a reserva técnica, que é onde eles guardam e catalogam o acervo do museu. O público ele pode entrar e ver o que a gente está fazendo. Agora, nós estamos fazendo uma renovação do acondicionamento, que é uma proteção, uma embalagem de proteção, que a gente utiliza materiais neutros. Eles estão vendo como é que a gente faz a higienização. Então, é um acompanhamento dia a dia desse trabalho. Mariana só descobriu a profissão de museóloga na segunda vez que prestou vestibular. Quando eu fiz vestibular a primeira vez, eu nem sabia que o curso de museologia existia. Daí eu descobri a museologia e quando eu vi a grade curricular, eu vi que tinha tudo a ver com o que eu gostava. Ele é um curso com uma formação bem ampla. A gente tem aulas de paleonto, arqueologia, história da arte, história, documentação, conservação. Então, ele abre bastante a sua cabeça. Você está gostando da área?
Tô gostando. O estágio me deixou cada vez mais certa de que eu quero ser museóloga mesmo, que essa é a minha profissão. A WorldSkills é um torneio internacional de educação profissional promovido pela Organização Internacional de Formação Vocacional, a IVTO. É o maior evento da modalidade no mundo e acontece desde 1950. Ele foi criado com os objetivos de promover o intercâmbio entre jovens profissionais de várias regiões do mundo e também a troca de habilidades, experiências e inovações tecnológicas. O Brasil participa do evento desde 1983, sempre com muito destaque. O repórter Rodrigo Gantuá foi checar de perto como é o treinamento dos competidores brasileiros para a próxima edição do WorldSkills. A cada 2 anos, estudantes de cursos profissionais de todo o mundo têm a oportunidade de mostrar toda a habilidade que têm na WorldSkills. Lá, jovens de mais de 60 países competem em provas que buscam soluções tecnológicas avançadas para várias profissões do mercado de trabalho. E nela, o Brasil, que é representado pelo Senai, é referência e está sempre brigando por títulos. Nós já participamos desde 1983 e progressivamente fomos dominando as competências da educação profissional técnica e o nível de excelência e exigência mundial que é refletido na WorldSkills, nessa competição. Então, nós progressivamente fomos ascendendo dentro da competição até chegarmos ao topo. O nosso país também chama muita atenção no treinamento dos estudantes. A preparação é uma das melhores do mundo, a ponto da atual campeã ter vindo aqui antes da competição buscar o nosso know-how. Esse ano, 1.600 jovens estarão disputando medalhas em 56 ocupações de diversos segmentos. E o Brasil terá representante em todas, como marcenaria, panificação, soldagem, vitrinismo, hotelaria e também profissões mais tecnológicas, como web design e robótica, por exemplo. A competição reúne jovens selecionados em torneios de educação profissional de cada país. Nessa edição, o Brasil será representado por 63 competidores que deverão mostrar habilidades coletivas e individuais para resolverem problemas relacionados à área de ocupação. Tudo isso dentro dos padrões de qualidade internacional. Um desses 63 estudantes é o Gabriel. Mesmo sendo de Palhoça, em Santa Catarina, ele já está há quase 1 ano no Centro de Treinamento do Senai, em Brasília, se dedicando quase 10 horas por dia entre treinamento físico e técnico para representar bem o Brasil e tentar fazer história na ocupação dele. A expectativa é bem grande, porque até então o Brasil nunca ganhou uma medalha nessa ocupação. E então pretendo não só uma medalha, mas pegar medalha de ouro, né? Subir no topo mais alto do pódio. Cada detalhe é bem importante e é isso que vai fazer a diferença do primeiro para o segundo lugar e do segundo para um cara que não pegou pódio. Os treinamentos são dados por especialistas de cada ocupação e por instrutores, que muitas vezes são ex-participantes que se destacaram, como Lucas de São João del Rei, em Minas, que foi campeão da última edição do WorldSkills na ocupação controle industrial. Foi uma competição que agregou muito na minha vida, sabe? Sim, foi um divisor de águas na minha vida. Não consigo nem comparar o Lucas de antes com o Lucas de depois da competição. Periodicamente são realizados simulados para examinar o nível que eles estão e garantir a excelência cobrada na competição. A WorldSkills 2019 acontecerá entre os dias 22 e 27 de agosto em Kazan, na Rússia. A Floresta da Tijuca tem cerca de 4.000 hectares. É um gigante da Mata Atlântica em plena cidade do Rio de Janeiro, mas é um gigante vazio. Quem caminha por lá raramente encontra animais, porque muitas dessas espécies da fauna local foram extintas, principalmente pela ação do homem. Mas há 10 anos, pesquisadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro e das Universidades Federal do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro trabalham para mudar esse cenário. Eles comandam o projeto Refauna e, aos poucos, devolvem algumas dessas espécies ao parque. De quebra, o projeto contribui para a recuperação e manutenção da Floresta da Tijuca. Eu fui até lá acompanhar o trabalho da bióloga Caroline Starling, responsável pela reintrodução de um bichinho muito simpático. Veja só. Eles vivem em média 80 anos, medem entre 40 e 80 centímetros e são pesados, viu? Podem ultrapassar os 30 quilos. São friorentos, por isso, no inverno, ficam mais lentos, até para comer. As manchas amarelas indicam que são da espécie Jabutitinga, espécie florestal da América do Sul.
Esses aqui foram trazidos de avião recentemente de Cuiabá para o Rio de Janeiro e estão se adaptando à vida na Floresta da Tijuca, onde em breve irão conviver com outros animais reintroduzidos no parque, graças ao projeto Refauna. A espécie está extinta aqui em praticamente toda a Mata Atlântica, de Santa Catarina até o Nordeste. E então a gente teve que ir longe para buscar os indivíduos. A gente trouxe quase todos eles de Cuiabá, no Mato Grosso. Foi uma super infraestrutura para trazer 50 jabutis de avião. Trouxemos 50, conseguimos mais 10 aqui pelo Sudeste, em centros de triagem. Nenhum deles veio da natureza. E temos atualmente 60, 15 já aqui na floresta, aclimatando para serem reintroduzidos. E os 30 vão ser soltos juntos. E eles todos vão estar com rádio emissor colado no casco. Então a gente vai conseguir rastrear eles diariamente, saber o que está acontecendo com cada um. Se eles estão conseguindo encontrar comida, se eles estão andando demais a esmo, se eles estão se estabelecendo bem. Os jabutis, eles são muito importantes para a manutenção da floresta. Eles são dispersores de sementes grandes. Última etapa da reprodução das árvores. Sem isso, a gente não tem novas mudas nascendo para a manutenção da floresta. Então, esse é o nosso objetivo com o Refauna, restaurar interações ecológicas, trazendo espécies extintas na natureza. O Refauna foi inspirado no Rewilding, um projeto criado nos anos 90. Qual é a diferença entre eles? O Rewilding surgiu nos Estados Unidos, o conceito, né? E eles tinham a proposta de trazer espécies que não eram as espécies nativas. Então, a proposta do Rewilding era muito ousada, de trazer grandes animais africanos para os Estados Unidos, para realizar funções de animais que já tinham ocorrido ali, mas já estavam extintos há muitos anos. E o que a gente faz é semelhante em alguns aspectos, mas a gente só trabalha com espécies nativas. Então, o objetivo também é trazer de volta animais que não estão mais nesse ecossistema e que tinham funções importantes no ecossistema. Isso a gente tem em comum com o rewilding clássico. Em 2010, a gente começou a reintrodução das cutias, elas já estão bem estabelecidas, a gente considera essa reintrodução um sucesso. Depois, em 2015, a gente começou com a reintrodução dos bugios, aqui na Tijuca também, a espécie extinta aqui há mais de 200 anos. Em 2017, a gente começou a pensar na reintrodução de jabutis, que está de fato acontecendo agora. E tem uma reintrodução de antas, não aqui na Tijuca, na Reserva Ecológica do Guapiaçu, que começou também lá para 2018. Qual é o futuro do Refauna? Quais outras espécies devem em breve circular aqui pela Floresta da Tijuca? Confirmado, a gente tem a arara canindé, que é aquela arara linda, amarela e azul, provavelmente para o próximo ano. E aí tem, provavelmente para depois, que está começando a engatinhar, uma reintrodução de iguana. E aí a gente tem também os nossos sonhos, né? Que não tem nada certo ainda, mas mico-leão dourado, quem sabe, furões. Agora, eles têm com o que se preocupar em relação a predadores? Infelizmente, o maior risco para essa espécie, a causa principal da extinção dela em quase toda a Mata Atlântica, é a predação pelo ser humano. Iniciamos hoje um novo quadro do programa O Fazer Ciência. Nele, a gente vai apresentar sempre um cientista para falar sobre a pesquisa que se dedica no momento. Meu nome é Amilcar Tanuri, eu sou médico, virologista, formei aqui na UFRJ em 1982, fiz o meu mestrado em biofísica e meu doutorado em genética viral. Eu chefio o laboratório de virologia molecular, onde nós fazemos estudos de vírus humanos. O nosso laboratório foi muito importante na descoberta da ligação entre o Zika e a microcefalia no Nordeste. O outro trabalho importante que nós desenvolvemos foi na área do chikungunya, na parte de cronificação da doença. E o terceiro trabalho, que eu acho que é o mais que está na mídia, foi a descoberta da circulação do vírus Maiaro em grandes cidades fora da região amazônica. O vírus Maiaro é um vírus que nasceu em Trinidad e Tobago em 1955. De lá, ele causou surtos em toda a América Latina. Então, ele é um vírus que dá muito mais na mata. Quem transmite ele é o mesmo vetor, o mesmo mosquito que transmite a febre amarela. O novo trabalho do laboratório recente é realmente estudar como o Maiaro urbanizou-se. Quando a gente fala urbanização, é que ele mudou de vetor.
Em Goiânia, a gente está publicando um trabalho agora recente que a maioria dos casos o paciente está co-infectado com dengue 2. Como que o Maiaro entrou junto com dengue 2? A explicação única que a gente tem é que o mosquito Aedes, já infectado com dengue 2, sugou o sangue de uma pessoa com Maiaro, ficou co-infectado e daí ele passou para o humano de volta. A primeira pergunta é, ele mudou de vetor? Nós temos que demonstrar que o vírus está no Aedes. Segunda pergunta, ele consegue ser co-infectado com os dois vírus? A gente vai ter que responder também estudando os vetores. E depois estudar a dinâmica dessa co-infecção na cidade de Goiânia e no Rio. A ciência no Brasil é uma coisa muito recente. A ciência no Brasil é do século XX, né? Desde então, nós tivemos 5 gerações de cientistas. Eu posso falar eu mesmo. Eu fui orientado do Darcy Fontoura de Almeida, foi orientado do professor Carlos Chagas Filho, foi orientado do pai dele, o Carlos Chagas, que foi orientado do Oswaldo Cruz. Então, você vê, eu até o Oswaldo Cruz somos 5 gerações. Então, isso é muito importante para a ciência, é a continuidade. E talvez essa entrevista minha se servir para animar os meninos que estão no ensino médio para se engajarem em pesquisa, estudarem, não aceitarem os conhecimentos só do livro, questionarem. A ciência é questionamento, a ciência é aprofundamento, né? Então, você recebe a sua informação científica na hora que você está se formando e o seu papel como cientista é verificar se isso é verdade ou se modificou, né? Ou coisas novas aconteceram, como o Maiaro. No dia 11 de agosto de 1927, numa comemoração pelo centenário da criação das primeiras faculdades de Direito no Brasil, o advogado Celso Gandley sugeriu que, a partir daquele ano, o dia 11 de agosto fosse dedicado não apenas aos advogados, mas também aos estudantes. Para o advogado, mais do que símbolo do início dos cursos jurídicos no Brasil, as faculdades de Direito eram também ícones da história da educação brasileira. Desde então, há 92 anos, o dia 11 de agosto é dedicado aos advogados e aos estudantes. No dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante. E o que será que eles querem de presente nessa data? No Dia do Estudante, eu gostaria que todas as pessoas tivessem direito a uma escola pública de qualidade em todos os aspectos. Eu gostaria que todas as crianças e adolescentes tivessem direito a essa educação. Eu só gostaria que os professores fossem mais... ganhassem mais, porque os professores são realmente quem ajudam a gente a ser o estudante. Queria que a gente pudesse ter uma educação de qualidade, onde a gente entre na escola e não tenha coisa faltando, não tenha, por exemplo, no laboratório tem vários materiais faltando e a gente não consegue ter um bando de experiência que é maneira, divertida, engrandece a gente como cidadão mesmo, não só como um estudante mesmo. Em que a gente tivesse mais oportunidades, que as escolas escutassem mais as vozes dos estudantes. Acho que eu gostaria de ganhar mais oportunidade, assim, na escola e na saída da escola, em questão de faculdade, questão da gente se formar, o emprego que a gente quiser fazer. Acho que é isso que falta pra gente. Que as pessoas tenham mais valor aos estudos, que estudo é a coisa mais importante para o trabalho e o trabalho é importante para a vida. De presente, assim, queria 5 pontos de graça em cada matéria, né? Recentemente, o INEP divulgou o perfil dos candidatos do Enem. Um número chamou a atenção. Quase 10 mil têm mais de 60 anos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a taxa de analfabetismo de pessoas com 60 anos ou mais vem caindo, de 20,4% em 2016 para 18,6% em 2018. O tempo de estudo dessas pessoas vem aumentando lentamente, de 6 anos em 2016 para 6,4% na pesquisa de 2018. A equipe da Rede Escola foi conversar com alunos e alunas do curso de Educação para Jovens e Adultos, o EJA, para saber deles o que os motiva a seguir em frente. Vamos ver. Eu andei muito, eu sofri muito por causa que eu procurava uma escola para me estudar e eu não encontrava.
Todas as escolas que davam aula à noite não estavam dando mais, todas as portas fechadas. Eu me lembro que eu saía de manhã com a garrafa d'água e procurando. E muitas vezes chorava no meio do caminho. Procura daqui, pergunta de lá. Um belo dia, já aos 66 anos de idade, Maria foi informada sobre o CREJA, Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, uma iniciativa de desenvolvimento de políticas públicas para o EJA no município do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, dei meu nome, era 1:30 e pouco. Eu fui para casa, me arrumei toda feliz. E quando foi à noite, eu estava aqui. E hoje em dia eu sei ler e sei escrever, sei andar para qualquer lugar, não preciso mais de ajuda de ninguém. Desde 2004, a unidade atende com exclusividade pessoas como a Maria, que nunca ou pouco frequentaram a escola na idade regular. Novas turmas abrem a cada trimestre, mas havendo vaga, o aluno é matriculado imediatamente, podendo cursar todo o ensino fundamental, da alfabetização ao 9º ano. A Valdenice chegou aqui sabendo escrever poucas palavras. Na infância, trabalhou na roça e mal frequentou uma escola, onde pisou pela primeira vez aos 12 anos e por pouco tempo. Quando eu cheguei aqui, eu me achei assim, em outro mundo. Eu, com 56 anos, voltando para uma escola de jovens e adultos. Aí, fizemos a ficha, tudo, aí a diretora falou, quer começar hoje? Aí eu falei assim, pode? Ela, sim. Aí eu falei, sim. Bati na porta, a professora abriu a porta. A professora Valéria, assim, com aquele sorriso, e falou assim, seja bem-vindo, o CREJA. Então, aquilo me encheu, assim, de esperança. E o que eu pretendo é descobrir mais do que eu venho descobrindo até agora, o dia a dia. Quer fazer o Enem? Sim. O meu sonho é fazer uma faculdade de assistente social. Esses adultos, eles não tiveram a oportunidade que crianças e jovens têm, mas vieram buscar. Então, eu acho que o que eles colocam é isso. Não percam o seu tempo certo. Então, continuem, porque depois eles têm que correr muito, mas eles conseguem. Então, a educação é para todos, os que todos conseguem, é só ter a vontade. Lembra da Maria? Ela quer ser enfermeira e, para isso, vai continuar lendo tudo o que puder. Está encantada pelas palavras. Quando eu vejo uma estante assim, cheia de livros, é uma sensação muito boa. Quantas histórias não tem no meio de cada uma página desses livros? Se eu pudesse, eu só vivia nessa vida, só lendo. Acabava um, pegava outro, pegava um, porque eu sabia que é mais conhecimento que eu ia ter. Alfabetização. É muito lindo. E assim terminamos essa edição da Rede Escola de hoje, que, entre outros assuntos, falou de tecnologia, de museologia, de reintegração da fauna na Mata Atlântica e de estudantes com 60 anos ou mais que permanecem firmes na sua vontade de se educar. Você já sabe, a Rede Escola vai ao ar toda sexta-feira às 7 horas da noite, aos sábados às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. E para quem vive no Rio, Grande Rio ou Niterói, tem Rede Escola também às terças-feiras às 8 da noite na Multirio, canal 26 da NET. Se você quiser rever esse e outros programas, entra lá no nosso site tvescola.org.br ou fique ligado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.